Olá, boa tarde. Está começando agora mais um BM Sinal nesta quarta-feira, dia 21 de julho. Eu sou Rana Beltrão. Vamos juntos, então, acompanhar do pré ao fechamento do mercado financeiro na companhia, é claro, dele, Rafael Lara, que sempre vem aí com muita informação de qualidade, fazendo um giro também em tempo real sobre o que há de novidade aí no mercado financeiro. São agora 4 horas e 34 minutos, a gente já começa essa edição trazendo as últimas notícias do mercado. Após terça-feira difícil, o Ibovespa volta a encostar aí nos 126 mil pontos, puxado pelo setor de siderurgia. Então eu já chamo ele, o Rafa, né, que vai trazer aí pra gente um panorama de como é que tá a movimentação aí no mercado hoje. Semana complicada, né, Rafa? Terça-feira deu um respiro aí, mas vamos ver como é que tá agora a movimentação do Ibovespa? Hanna, na realidade, primeiramente, desculpa minha falta de educação, boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no BM Sinal, e que o mercado é tão assim que eu já quero dar notícia logo, porque ele tá uma explosão. Bom, nesse momento, né, o Ibovespa está operando numa leve alta de 0,42%, 125.929 pontos, mas na realidade ele está ali naquela recuperação desde sexta-feira, né, ali antes do fim de semana, aí depois segunda-feira ali com uma cara de segunda puxada ali, né, bastante difícil na recuperação, e aí depois ali, né, segunda foi sangrenta, terça ali tentou recuperar e hoje na quarta agora tentando ainda recuperar no 0,42%, mas ainda assim uma alta bastante neutra, né, bastante leve, perto do que o Ibovespa caiu na segunda-feira, que foi chamada de segunda-feira sangrenta para muitos investidores. Mas as ações do dia, né, as maiores altas chamam bastante atenção. Hoje a primeira colocada, né, nesse momento agora são 4,35 nesse pré-fechamento, é a IRB, né, IRBR3 subindo 7,96%, quase 8%. Depois vem a Braskem com uma alta de 4,56%, Embraer com uma alta de 3%, Uzi Minas e Banco Inter empatadas ali com 2,8%. Vamos ver quem vai passar ali, quem vai pegar o quarto e o quinto lugar desse G5 nosso dessa quarta-feira. Entre as maiores baixas do dia, a gente tem as duas ações das lojas americanas, né, Lame 4 e Amer 3, com uma queda de 5,04% e 4,61%. Depois vem Fleury, Hapvida e Cogna Educação, com uma queda de 2,79% para Fleury, 2,4% para Hapvida e 1,97% nesse momento para a Cogna. Se a gente puder agora dar uma olhada no dólar, o dólar caindo hoje 0,54% a R$ 5,19, enquanto o Bitcoin, quem diria, hein? O grande Bitcoin disparando hoje mais de 6% aos R$ 166.047, Hanna. Valeu, Rafa. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma olhadinha aí na cotação, né, do Bitcoin, sempre em tempo real, né? O Bitcoin que nunca fecha, né, Rafa? A gente sempre vai olhando aqui no Now. Vamos dar uma olhadinha então, né? Vamos aproveitar e dar um giro aí pelo mercado internacional, começando pelas bolsas estrangeiras, mais especificamente pelas bolsas americanas. Tô vendo aqui S&P 500 com alta de 0,75%, Dow Jones também com alta de 0,82% e Nasdaq com alta de 0,59%. As bolsas aí que começaram a segunda-feira engatando uma queda e seguem agora recuperando, assim como o mercado brasileiro. O Rafa já falou do dólar. Vamos ver como é que está então o barril do petróleo. Está com alta aí de 4,54% e está sendo comercializado a $70 o barril. E ainda de olho no mercado internacional, a gigante europeia das fintechs, a Revolut, está entrando na indústria de viagens. E segundo a empresa, ela tem como objetivo se tornar o que é conhecido como um super aplicativo, que oferece vários serviços para os usuários. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente vai então até os Estados Unidos conversar com a nossa correspondente Giovanna Locatelli. A Revolut está entrando na onda aí da volta gradativa da economia e com certeza no incremento das viagens. A Revolut, que tem sede em Londres, lançou um novo recurso chamado Stays, que permite que as pessoas reservem hotéis e outras acomodações através da plataforma. Os clientes podem ainda receber 10% de reembolso dos pagamentos feitos aí através da Revolut, disse a empresa.
A mudança representa um desafio para as empresas gigantes dessa indústria de viagens, como Booking, Expedia e TripAdvisor. É também o primeiro produto da empresa a ser lançado fora da área de finanças. Para quem não conhece, a Revolut começou em 2015 como uma plataforma de pagamentos e bancos apenas digital para gastos no exterior, sem a cobrança de altas taxas de câmbio. Então, desde então, a empresa expandiu a sua oferta, lançando novos recursos para a negociação de ações e também de criptomoedas. A empresa faz parte dos novos new banks populares aí que surgiram na Europa e em outras partes do mundo. Os rivais incluem Monzo, Sterling no Reino Unido, N26 na Alemanha e o Chime aqui nos Estados Unidos. Na semana passada, a Revolut foi avaliada em 33 bilhões de dólares em uma rodada de financiamento aí monstruosa, tornando-se a melhor startup fintech da Grã-Bretanha. Mais informações numa matéria completa no nosso portal. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E hoje, a gente vai repercutir aí como é que foi o dia no mercado financeiro, também com os nossos convidados, Hoje a gente vai receber aqui no BMC Now o Vinícius Martins, sócio da FI Investimentos, e também o analista técnico André Machado, o ogro de Wall Street, que também é professor e cofundador do projeto 10%, trazendo aí um panorama sobre os números que se destacaram nesta quarta-feira. Mas antes a gente faz o nosso giro de notícias aqui, sempre para deixar todo mundo muito bem informado. Guedes reitera a disposição de taxar dividendos em 20%. E eu chamo então Rafael Lara, que tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Hanna, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que o governo está decidido em aumentar a fatia de arrecadação em sua reforma tributária, favorecendo ali as empresas e os trabalhadores, mas reiterou a disposição de taxar os dividendos distribuídos às pessoas físicas em 20%, tentando ali aumentar a tributação dos super ricos. Em coletiva de imprensa para comentar os dados de arrecadação de junho, o ministro afirmou que sua equipe está conversando com o setor privado sobre sua proposta de reforma tributária e indicou que alguns pontos da versão original encaminhada ao Congresso poderão ser alterados ou retirados. Para Guedes, o nível de arrecadação recorde alcançado pelo país no primeiro semestre é sustentável e independe do crescimento da economia à frente. Hanna. Valeu, Rafa. E a Embraer informou nesta manhã que entregou 34 aeronaves no segundo trimestre, sendo 14 comerciais e 20 executivas, 12 leves e 8 de grande porte no mesmo intervalo. A carteira de pedidos firmes, a chamada de backlog, subiu 12% ante o primeiro trimestre, alcançando o valor de quase 16 bilhões de dólares. No primeiro semestre, a fabricante de aeronaves acumula aí 56 entregas, das quais 23 para a aviação comercial e 33 para a executiva, sendo 22 jatos leves e 11 grandes. E ainda falando, sobre esse setor, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, indicam aí que a quantidade de voos domésticos atingiu em julho quase 68% dos níveis pré-pandemia. Além do avanço da vacinação em época de férias escolares, a associação também identificou entre os passageiros pessoas que podem se deslocar para trabalhar remotamente e, dentro desse grupo, aqueles que também viajam para acompanhar os filhos, mesmo não estando de férias. Outro setor que deve também estimular, outro fator que deve estimular o setor é o retorno dos eventos corporativos aí com o avanço da vacinação em massa. E o BTG e a Fix Delivery Partners criaram uma empresa de gestão esportiva, e quem tem mais os detalhes aí pra gente sobre essa fusão aí, é o Rafael Lara. Tá certo, Hanna. Bom, a holding do BTG e a Fix Delivery Partners criaram a Win the Game, também chamada de Win, uma empresa de negócios de gestão financeira para o setor esportivo. Seu objetivo é, abre aspas, fornecer soluções inovadoras para fomentar negócios e conectar os clubes e atletas às boas práticas de governança, à inovação e ao crédito, fecha aspas, de acordo ali com o site da própria empresa.
Dados da consultoria Sports Value indicam que o segmento esportivo global movimenta cerca de 750 bilhões de dólares por ano. De acordo com a Win The Game, o seu modelo de atuação permite que os participantes desse mercado se preparem e recebam as ferramentas para assumir um papel consciente, produtivo e rentável em seus ecossistemas, sem se preocuparem com o capital financeiro e burocracias do dia a dia. Hannah. Tá certo, Rafa. E o IRB divulgou hoje o relatório mensal com dados não auditados relativos ao mês de maio. No período, a resseguradora registrou lucro líquido de 7 milhões e meio de reais, ante prejuízo líquido de 337 milhões no mesmo mês de 2020. Segundo o documento, se fossem excluídos os efeitos dos negócios descontinuados e dos eventos não recorrentes, o lucro líquido de maio teria sido de 51 milhões e 400 mil reais. IRB aí que está dominando aí, vou até dar uma olhadinha aqui para a gente ver, está dominando o pregão de hoje, com alta aí de mais de 8%. Daqui a pouquinho a gente vai repercutir também esse assunto aqui com os nossos convidados. E a gente segue aqui então trazendo informação para o pessoal que está nos acompanhando. O IBGE divulgou hoje que entre os anos de 2013 e 2019, a indústria perdeu 8,5% das suas empresas e também dos seus postos de trabalho. Eu vou dar uma lida aqui para vocês, a gente vai dar a notícia aqui, porque a gente vai olhando aqui. Ó, voltando, o IBGE divulgou hoje, entre os anos de 2013 e 2019, que a indústria perdeu 8,5% de suas empresas e 16,6% dos seus postos de trabalho. Em 2019, o país tinha 306,3 mil empresas industriais que ocupam quase 8 milhões de pessoas e pagaram também 313 bilhões de reais em salários, retiradas e também em outras remunerações. A receita líquida de vendas do setor foi de 3,6 trilhões de reais e em 2019 o número de empresas industriais teve a sexta queda consecutiva e estava 8,5% abaixo do seu auge, que foi de 335 mil em 2013. Já o número de postos de trabalho caiu 15,6% em relação a 2013, quando o setor empregava 9 milhões de pessoas, o apogeu aí dessa série histórica. E fabricantes de automóveis, a fabricante de automóveis Daimler prevê que a falta de chips para a produção dure até 2022. O Rafael Lara tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto, né, Rafa? Hannah, o segundo semestre deste ano não será fácil para a indústria automotiva. Em um comunicado divulgado hoje pela companhia, a escassez global de chips deve se prolongar até 2022. Junto com outras montadoras, a Daimler cortou a produção este ano por conta da falta de chips, causando ali, fazendo a empresa se concentrar em modelos com margens maiores. O vice-presidente da montadora, Harold William, afirmou a investidores que a situação deve persistir até 2022, embora no próximo ano deverá ser menos severa que neste ano de 2021. Algumas montadoras se adaptaram à falta de microprocessadores ao deixarem de instalar alguns recursos em seus modelos. Hannah. Tá certo, Rafa. E a Privalha suspendeu mais uma vez seus planos de oferta primária e secundária. O motivo, a volatilidade das condições de mercado verificadas aí nos últimos dias. Já a Multilaser fixou preço de R$ 11,10 por ação no IPO e levantou quase 2 bilhões de reais. O preço ficou dentro da faixa indicativa do prospecto, bem próximo aí ao piso, que ia de R$ 10,80 até R$ 13,00. A empresa não vendeu o lote adicional nessa oferta. E começou hoje também o período de reserva para o IPO da Raízen. O investidor que quiser participar da oferta pública inicial de ações da empresa de biocombustíveis tem até o dia 2 de agosto para demonstrar interesse. E a faixa indicativa de preço vai de R$ 7,40 a R$ 9,60. A estreia da Raízen na Bolsa Brasileira está prevista para o dia 5 de agosto.
E ainda comentando, né, sobre os IPOs, hoje pela manhã a Paula Moraes conversou no BMC News com o Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, que avaliou o cenário para oportunidades para oferta de ações. Vamos acompanhar. Falando no cenário da economia aí como um todo, várias empresas que fariam IPO na Bolsa adiaram a abertura de capital, dizem que o cenário está um pouco desfavorável. Só nos últimos dias, né, foram aí, a gente acabou de falar inclusive da Privalha, Intercement também, BBM Logística. Por outro lado, tem empresas fazendo IPO, captando muito recursos, né? Afinal, você acha que realmente o cenário está bom ou ruim para IPO? Qual que está sendo aí a sua visão e de todo o time da RB sobre essas recentes ofertas aí de ações? As ofertas são... O movimento tá bom. A gente fez até um levantamento ontem interessante, mostrando que esse primeiro semestre a gente teve já mais do que praticamente tudo do ano passado. Só vamos falhar agora em termos de quantidade ou de valor. E a tendência é que aí sim, com certeza, supere com o segundo semestre. Só que a gente está vendo um acesso tão grande ao mercado de capitais das empresas que está tendo um descompasso na própria oferta e demanda no seguinte sentido: você tem muitas empresas agora entendendo que conseguem acessar o mercado de capitais, mas as próprias gestoras, os fundos, a gente conversa bastante com eles aqui via nossa plataforma, eles mostram mesmo que a gente não consegue acompanhar. É uma frase que a gente escuta bastante com eles, que eles não estão conseguindo analisar tanto assim, de tantas ofertas que estão acontecendo. E existem essas chamadas janelas de IPO. Que não é que as empresas entram no mercado o ano inteiro, tem períodos específicos onde eles tentam entrar. Mas por isso que eu entendo que tá algumas empresas reduzindo, que não estão conseguindo entrar mesmo, esperando para entrar mais para frente. Mas fiquem sempre atentos, claro, o que eles estão fazendo com esses recursos, quando eles mostram o prospecto, que é o relatóriozinho, o documento onde eles mandam para quem está interessado, pretendemos levantar 100 milhões de reais para investir na nossa empresa, para expandir uma fábrica, para comprar outra empresa, para entrar no setor novo, ou para saída de sócios, saídas de um fundo, de um private equity, que está aqui há alguns anos com a gente. Nesses últimos pontos que eu mencionei, geralmente o investidor não gosta. Ele fala, poxa, vou dar dinheiro só para tirar o sócio daí? Se foram os primeiros pontos, geralmente brilha os olhos dos investidores. Se é uma empresa mais conhecida do público, a gente sabe que mercado financeiro, que é a nossa B3, tem cada vez mais investidor pessoa física. Fica mais fácil ainda de se vender essa empresa. A gente teve agora um caso de academia, não posso falar exatamente dos IPOs, mas que foi bem isso, né? Foi bem mais fácil de vender essa história. Então, vai nessa linha. Ano passado teve Redditor, que também já era mais conhecida, foi mais fácil. Isso explica um pouco o descasamento, às vezes, entre as ofertas conseguirem ou não suceder, né? Tem que ser sempre bem sucedida, perdão. Ô Gustavo, mas diante de tanta demanda ali, qual que seria a melhor estratégia para o investidor, né? O que ele tem que ficar realmente atento para não deixar passar uma boa oportunidade num IPO? Porque são tantos, aí ele fica ali, né? Muitas vezes fica naquela situação, qual que eu escolho? Qual que seria uma estratégia boa ali? O que analisar realmente para poder ter uma boa entrada aí? Perfeito. Olha, esses prospectos, eles são divulgados, você pode pedir para o seu banco, sua corretora, seu agente autônomo, seu gerente, se você está bem interessado, você tem como chegar a esses prospectos. Claro que tem um viés, porque eles são elaborados pela própria empresa. Sim. Então você tem que saber separar o que está sendo colocado ali. Agora tem cada vez mais casas independentes de research, de pesquisa e de mercado, que conseguem dar já antes do IPO uma opinião sobre aquela oferta, se vale a pena ou não. Depois de um período de silêncio, nós corretoras, bancos, a gente pode falar também sobre o que é interessante desse IPO. Eu sei que brilha os olhos de novo dos investidores, aquela alta maluca que acontece muitas vezes no primeiro dia do IPO. E eles falam, eu quero entrar logo. Mas também, se você ainda não é um investidor tão experiente assim, às vezes tem um pouco mais de paciência. Esperem os bancos darem os viés, né? O que eles estão entendendo, se a oferta foi boa ou ruim. Isso é importante. E como eu falei antes, veja para onde vão os recursos, quanto eles querem levantar, se o setor está no momento positivo, se tem já bastante representação desse setor, veja como estão os pares, se ele vai se encaixar, se ele vai ser engolido, se ele tem bastante espaço para aquecer, se ele está numa região que cresce mais, se ele está no Nordeste que cresce mais que a média do Brasil, se ele está crescendo fora do Brasil, enfim. Acho que esse é um ponto importante. E para quem gosta de flipar,
lembrando que isso não é desejável que você destine muitos recursos para flipar, que é aquele movimento que você entra justamente no primeiro dia, pega aquela alta muito grande e já vende. Então, não destine tantos recursos assim para esse tipo de operação. São agora 4 horas e 53 minutos, a gente está caminhando aí para um fechamento de mercado. Vou chamar então o Rafa para a gente saber como é que está a movimentação aí. Rafa, dá um panorama para a gente se já deu uma mudada, mudou alguma coisa do começo do programa para cá? Não mudou nada, Hanna. Então, brincadeira, não, vamos lá. Ó, o Ibovespa, nesse momento, ele está numa leve alta de 0,37% aos 125.865 pontos. Hoje ele ficou nesse campo da neutralidade mesmo, viu? Uma mínima ali de 125.247 pontos e agora aí chegando aos 125.865 pontos, meio que vai ficar por isso mesmo hoje, é o que tudo indica, né? O que tudo indica, são 4 horas e 53 minutos, poucas coisas devem mudar. A maior alta do dia realmente deve ficar com o IRB, né? IRBR3, uma alta de 8,14%, muito por conta do mega investidor Luiz Barsi ter comprado, né, ali, isso é uma notícia de que ele comprou 1,5% aproximadamente ali da empresa, e aí ele teria agora indicado ali o Schwarzman né, como um possível novo CEO da empresa, enfim, o burburinho do mercado, né, aquele velho jargão, né, Hanna, para quem está há um tempo no mercado, compre no boato e venda no fato. Então, se sair um boato novo, as ações já disparam de tudo que é jeito, é maluquice isso. Bom, Braskem subindo 4,64% nesse momento, Embraer subindo 3%, Banco Inter subindo 2,96% e Uzi Minas subindo 2,6%. Já entre as maiores quedas do dia, nesse momento a gente tem lojas americanas, as duas lojas americanas têm uma performance muito parecida, com 4,80% de queda para a Lame 4 e 4,75% de queda para a Mer 3, né, a antiga Betal 3, né, que era da B2W. Aí depois a gente tem Fleury com uma queda de 2,60%, Rapvida com uma queda de 2,37% e JHSF com uma queda de 2,07%. Já o dólar caindo nesse momento, fechando em uma queda de 0,4% aos R$ 5,19. Hanna. Valeu, Rafa. Vamos dar continuidade aqui com o nosso BMCenal. A gente recebe agora o Vinícius Martins, sócio da FII Investimentos, que vai comentar aí o cenário do mercado com a gente. Vinícius, primeiramente, obrigada por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui na BMC News, aqui no BMCenal. Boa tarde. Boa tarde, Hanna. Muito obrigado pelo convite ali. Vamos conversar um pouco sobre o mercado. Vamos lá, pode ficar à vontade, pode falar o tempo que você achar necessário, sinta-se em casa realmente, tá bom? Vamos começar então, né, Vinícius? A gente viu aí na semana passada um certo otimismo do mercado com a divulgação de dados positivos aí da retomada da economia com a aceleração da vacinação. Mas a gente viu também uma queda considerável nas bolsas mundiais nessa semana, segunda-feira, né? As bolsas norte-americanas todas no vermelho, despencaram aí um dos piores fechamentos nos últimos tempos. Queria saber aí com você quais seriam, né, e se há, na verdade, motivos para essa mudança de rumo, o que está preocupando o mercado nesse momento? Bom, o Brasil está muito suscetível a alguns choques adversos, né? Então, quando tem algum movimento muito relevante, principalmente nos principais mercados, né, destacando Estados Unidos, Europa e China, a gente acaba sentindo muito aqui. Mas o que movimentou os mercados de maneira global nesse período foi principalmente as preocupações com a variante Delta, né? Então, isso tem prejudicado um pouco, só que somado a isso, a gente tem que observar que principalmente Estados Unidos e Europa vêm de uma alta consecutiva nesse ano, né? Então a gente, por exemplo, pega o mercado americano subindo 17% em 2021, né? Na Europa a gente teve um aumento de 13% nos principais índices de ações. Então, essa notícia da variante Delta, apesar de ser uma preocupação muito válida, né, o que isso pode impactar no mercado, isso também despertou o interesse daquele investidor que aproveitou boa parte dessa alta, que ganhou dinheiro com as ações, a realizar parte desses lucros. Então, com isso, a gente tem somado esses dois movimentos, o que traz uma força vendedora um pouco maior e acaba prejudicando o mercado ali. Mas é um movimento
é totalmente comum, é uma correção totalmente comum, até porque principalmente Estados Unidos e Europa vinham formalizando recorde de bolsa atrás de recorde, então essa correção ela é bem comum no mercado, né? E o Brasil, por seguir e ter certa dependência econômica desses países, acabou sentindo esse movimento também, mas como a gente pode ver hoje, né, boa parte do que a gente perdeu na segunda-feira já vem recuperando ao longo da semana, né? Inclusive, Estados Unidos, e subindo hoje na casa dos 0,5%, já conseguiu zerar a perda de segunda-feira, e a Europa está no mesmo patamar, né? Então, a preocupação ali, ela, mais uma vez, é bastante válida, mas você pode ver que os ânimos já estão sendo acalmados e a gente vê o otimismo se restabelecendo novamente. Entendi, ó. E falando já, né, sobre que você acabou de falar em relação à nova variante, países asiáticos, né, seguem emitindo alertas sobre essa nova variante Delta e os riscos também de novos lockdowns afetando novamente a economia, que nem mesmo se recuperou em boa parte do mundo. Como você acha que essa movimentação pode afetar o mercado brasileiro? Se existe uma doença para a economia, o nome dessa doença é a inflação, né? E ela é uma doença crônica, ela está aqui o tempo todo, ela existe o tempo todo. Então é necessário sempre você ter o remédio muito bem dosado sobre ela, senão você acaba perdendo esse controle, né? E por que vale destacar o ponto inflação? Porque seja na Ásia, Europa, Estados Unidos, Brasil, nós vimos um movimento do governo justamente para injetar dinheiro na economia, para conseguir salvar o grande, o pequeno e o médio empresário, né? Então, qual é a grande preocupação? Que como foi injetado muito dinheiro na economia, foi liberado o crédito, foi permitido que você conseguisse um crédito mais barato, seja aqui ou em outros lugares, o mercado ele precisa se movimentar, o mercado ele precisa ter o consumo, né? Então, na Ásia, onde a gente tem um dos principais sinalizadores disso, é a possibilidade de a gente ter a estagflação, né? Que é quando você tem inflação, mas sem crescimento econômico. Então, essa preocupação é justamente porque se a variante Delta, ela realmente oferecer todo esse perigo que vem sendo comentado, e os países asiáticos, na Europa, Estados Unidos, Brasil, vinha ter que fechar comércio novamente, vinha ter que restringir a movimentação das pessoas, isso acaba freando a demanda que estava sendo esperada, você acaba gerando inflação, porque os produtos, para transformar a matéria-prima, para transformar o produto final, acaba ficando mais cara também. Isso gera inflação, e inflação, ela se você não tiver um crescimento econômico, ela é muito prejudicial para a economia, né? Então, a gente está num momento decisivo justamente para a gente conseguir controlar a variante Delta e conseguir dar continuidade no crescimento que está sendo esperado para as principais economias. Tá certo. Ó, Vinícius, eu vou passar a bola aqui para o Rafael Lara, que sempre tem perguntas também, né, Rafa? Pode ir daí. Exatamente, Hanna, obrigado. Bom, Vinícius, novamente, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Now, viu? Olha, eu queria falar aí sobre esse cenário macroeconômico, né? Porque a gente está tendo aí uma variante Delta aí preocupando também, mas está tendo também a divulgação dos resultados no Brasil em relação à retomada econômica. E no ano passado estávamos na beira ali, né, de um abismo que não dava para ter ainda uma dimensão da profundidade. Hoje ainda não conseguimos enxergar essa profundidade, né, mas fazendo uma analogia aqui, a gente poderia jogar uma pedra, descobrir se a gente está longe do final da crise. Queria saber se com esses resultados agora que vão sair, se tem algum potencial para reanimar os investidores com a tese de Brasil aí, né? Não, perfeito. Então, o que acontece no mercado, né? Existe um escritor, né, um economista chamado Milton Friedman, que ele tem um livro chamado Episódios do Mercado Monetário, né? E ele conta nesse livro que existe uma ilha chamada Ilha de Yap, onde uma pequena ilha onde tinha mais ou menos 5 mil, 6 mil habitantes no ano de 1900. E nessa ilha, o curioso era que a moeda que eles usavam como meio de troca
por não ter metais preciosos, eram pedras que tinham dentro dessa ilha, né? E é muito engraçado porque a família mais rica dessa ilha, ela não tinha pedra dentro da casa dela. E ela adquiriu isso com os seus ancestrais, que eram pescadores. Um dia foram pescar, encontraram uma pedra gigantesca, colocaram para dentro do barco e várias pessoas testemunharam. Só que quando eles estavam voltando para a casa deles, essa pedra ela caiu no mar e eles não conseguiram recuperar ela. Só que eles voltaram e todo mundo começou a falar, realmente, aquela foi a maior pedra que a gente já viu. A riqueza deles é válida, eles não tiveram culpa por que a pedra caiu ali. E toda vez que eles faziam meio de troca, eles compravam uma coisa do comércio aqui, vendiam outra coisa ali, tudo era feito apenas no imaginário das pessoas que viam como que era aquela pedra, né? Então, o que significa o mercado? O resumo dele é confiança. A confiança que as pessoas tinham naquela pedra que ela tinha um valor é a mesma coisa que a gente tem que ter na confiança da incerteza que está sobre o mercado. E qual a confiança que nós temos nesse momento? Que tudo que era possível ser feito, no caso de estímulo na economia, pensando nos mais pobres, no pequeno e médio empresário, deixando o crédito mais barato, deixando o dinheiro circular de uma maneira mais interessante, foi dado para as empresas. Então, agora a gente tem que dar o tempo trabalhado para isso, né, para refletir efeito e a gente conseguir colher o que a gente vem plantando desde o estouro do coronavírus em março do ano passado. E o resultado das empresas nesse momento, ele é primordial justamente porque ele sinaliza essa virada. Então, nós temos a expectativa desse segundo semestre de 2021 ter 200% a mais de lucro comparado ao segundo trimestre do ano passado, né? Então, essa expectativa, essa confiança que as pessoas estão tendo no crescimento das empresas, ela é muito importante porque gera o otimismo, a continuidade do crescimento econômico e isso vai gerar benefício para todos, né? Vai trazer uma força compradora que pode vir a beneficiar o Ibovespa conforme os analistas estão determinando, né? Então, um dos principais setores que estamos olhando e sinalizando que vão provar essa virada mesmo do mercado seria principalmente o setor do varejo físico, o turismo, e que foram bastante penalizados no ano passado e no primeiro trimestre ainda não tinham demonstrado um resultado tão positivo. Tá certo. E o pessoal aqui no chat, né, o Rafael, inclusive, Xará, Rafael falando que é legal saber que o entrevistado é um leitor de Milton Friedman. Inclusive, eu queria continuar então no assunto de Milton Friedman, que enfim, quem gosta de economia lê tanto Friedman quanto Keynes, quanto, enfim, todo mundo, Mankiw, enfim. Mas o Friedman, né, um grande assunto do Friedman é em relação ao imposto de renda negativo, ou, sei lá, uma renda mínima, né, universal ali, uma renda básica, enfim. E nos últimos tempos aí, né, nos últimos anos, teve aí, né, o auxílio emergencial, né, de R$300, um antes de R$600. Você acha que um caminho, por exemplo, para o Brasil conseguir sair dessa crise, conseguir retomar a confiança do investidor, seria ampliar essa renda, né, por exemplo, porque R$300, né, para uma massa, enfim, desempregada, não vai resolver tão eficaz, né? Você acha que uma solução seria, por exemplo, aumentar, sei lá, colocar um salário mínimo, enfim, como outros lugares acabaram fazendo no mundo, ou não, né, por conta do gasto público? Tem que tomar muito cuidado, porque esses estímulos, eles têm que ser pontual. Você não pode definir que aquilo ali vai ser para sempre, justamente porque a gente não vai vencer o gasto público, né? Então, sim, é importante que tenha um auxílio emergencial, é importante que o governo dê todo o suporte necessário para aqueles que estão mais necessitados, mas desde que isso tenha um limite, justamente para não prejudicar os gastos do governo. E aí entra, mais uma vez, na questão de inflação, que seria uma das consequências num controle ruim nesse quesito, né? Mas, inclusive, nessa preocupação, hoje vai ter uma entrevista com o Bolsonaro e ele vai estar
passando a possibilidade de aumentar o Bolsa Família, aumentar o valor ali, justamente porque se todo mundo foi prejudicado, com certeza as classes mais baixas, a C e D, elas vão ter um peso muito maior. A inflação vai pesar muito mais no salário delas, muitas delas nem emprego têm, então é muito importante que seja dado esses estímulos para movimentar a economia e conseguir que eles tenham um mínimo de subsistência ali. Tá certo, então, o Vinícius. E ainda sobre essa incerteza aí política, né? Também tem muito ruído vindo aí. O mercado pode não ter gostado muito também da história ali, né? Da LDO que vai ser sessionada ou não, enfim. Mas quanto você acha que as eleições que estão vindo aí em 2022 podem acabar impactando o mercado aí no próximo ano? Você acha que o investidor estrangeiro vai ficar um pouco receoso ou vai ficar tranquilo porque o mercado já pode ter precificado aí depois de tantos anos, né? De uma Brasília agitada, ele pode ter precificado isso daí e pode andar um pouco sem ficar tão de olho ali na política? Historicamente, em ano de eleição, o mercado brasileiro ele tem um desempenho positivo, tá? Então, estatisticamente falando, é possível que em 2022 a gente tenha um resultado positivo, principalmente para o Ibovespa ali. Mas essa preocupação, eu acho ela bastante interessante pelo seguinte motivo. O Brasil, ele não existe, claro, uma regra para isso, mas ele costuma ter movimentos muito cíclicos, né? Por quê? Qual que é o movimento ideal para uma economia, né? É você ter o período de estabilização, onde você consegue controlar a inflação, onde você consegue gerar empregos, onde você dá estímulos para a economia crescer. Fazendo o dever de casa e conseguindo cumprir com esse objetivo, é natural que você tenha um certo crescimento, certo? Então, você vai ter lá dados quantitativos positivos. Eu estou falando de PIB, aumento as pessoas estão trabalhando, elas estão tendo a renda, elas estão consumindo, isso gera uma economia crescente, né? Só que qual que é o problema? Só crescimento, apesar de muito bom, ele não é necessário, claro, mas é interessante também e primordial que você tenha desenvolvimento. O desenvolvimento é a possibilidade das pessoas terem uma qualidade de vida melhor, um bem-estar social como um todo. Olha, como um país, principalmente ali na Europa, os Estados Unidos, Canadá, onde, além de crescimento econômico, nós temos um desenvolvimento econômico. As pessoas, até as classes mais baixas, têm um mínimo de subsistência. Acho que a gente perdeu a conexão com o Vinícius aqui. Poxa, o papo estava tão gostoso, né, Hanna? Eu estava aqui, já ia perguntar já sobre a análise. Mas daqui a pouquinho a gente retoma aí a conexão com ele. A gente aproveita então, né, Rafa? Vamos fazer o nosso giro aqui de notícias, a gente faz essa pausa aí, daqui a pouquinho o Vinícius volta aqui, retoma a conexão e a gente volta a conversar com ele. A antiga Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia e Ponto, anunciou que pretende abrir cerca de 120 novas lojas físicas até o final deste ano. O Rafa tem mais informações aí de quantas unidades serão abertas, né, Rafa? Hanna, de acordo com o comunicado divulgado hoje pela companhia, até agora a empresa já inaugurou 22 unidades. Das novas lojas, 90 serão abertas nas regiões norte e nordeste do Brasil. Algumas foram recém-inauguradas nos estados da Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Maranhão. Só no Pará, 50 novos pontos estão na lista para serem abertos, sendo que deste total, 48 já estão com locação contratadas. No Sul, estão previstas 19 novas lojas para as regiões Centro-Oeste e Sudeste. A Via pretende inaugurar, respectivamente, 12 e 7 unidades em São Paulo e está prevista ali também na cidade de São Paulo, né, o segundo semestre, a abertura da loja Conceito da Casas Bahia. De acordo com o Grupo Via, a abertura das unidades deve gerar em torno de 5 mil empregos diretos. Aí, Hanna, hein, lá o seu grande Pará aí movimentando o Grupo isso aí, Via. Movimentando aí o mercado, o pessoal compra bastante por lá também.
E a gente segue aqui, né? Ó, a fabricante de máquinas industriais Home registrou lucro de 42.700.000 reais no segundo trimestre deste ano, 278% acima do mesmo período de 2020. A receita líquida avançou 79,3% no comparativo trimestral para 35,5 milhões de reais. A carteira de pedidos era de quase 675 milhões de reais no fim do trimestre, quase 70% maior na comparação com o mesmo período do ano passado, impactado aí pela pandemia, e 5% abaixo do primeiro trimestre. São agora 5 horas e 14 minutos. Eu vou chamar então o Rafael Lara. O mercado já fechou, né, Rafa? Vamos ver aí se teve alguma mudança aí durante esse tempo que a gente já está trazendo as notícias aqui. Hanna, bom, o mercado ele realmente parece que vai fechar aí numa leve alta de 0,4% aos 125.884 pontos. E agora a gente pode até dar uma olhada, né, na divisão setorial, que a gente sempre faz aqui uma análise setorial do Ibovespa, né? Na hora que o nosso time de análise aqui fez análise do fechamento do mercado, no pré-fechamento, os ativos estavam com uma alta de 0,42%, mas o que realmente movimentou hoje o mercado foi o setor de energia e materiais, o que eles me adiantam aqui. Daqui a pouquinho a gente vem então com a tabela completa dos 12 setores do Ibovespa aqui para o nosso grande BMC, quer dizer, são 11 setores, mas também tem a análise de todos os ativos, então ao todo são 12 indicadores. E também nesse momento, né, IRB parece que vai disparar mesmo, né, 8,50% aí de alta, Braskem com uma alta de 4,64%, Embraer com uma alta de 3%, Gerdau com uma alta de 2,26% e por último ali, Usiminas com uma alta de 2,5% nesse momento, passando o Gerdau, foi em quarto lugar, né, juntamente com Banco Inter, hein? Banco Inter agora mudou, agora são 5,14 para derrubar o apresentador, né? Então, Usiminas e Banco Inter disparando aí hoje também, 2,50% empatadas em quarto e quinto lugar no nosso G5. Já entre as maiores baixas do dia, a gente teve ali as duas lojas americanas, né? A Mer 3 e Lame 4, com uma queda de 5,67% e 5,16% respectivamente. Fleury caindo 2,87%, Cogna Educação caindo 2,46% e Rapvida com uma queda de 1,97%, enquanto o meu Bitcoin, Hanna, meu Bitcoin nunca esteve tão alto, 5,76% aí, aos R$ 164.350. Será que agora vai? Será que agora vai mudar o bear market? É isso aí, vamos ficar de olho, hein, Rafa? Rafa que sempre defende bastante as criptomoedas, sempre está por dentro e sempre está também trazendo todas as novidades, todas as notícias aí que vão movimentando o mundo das moedas digitais. Eu vou voltar então agora com o Vinícius, vamos ver se a gente já retomou aqui a nossa conexão com ele. Opa, voltou, foi só um probleminha aí de internet, mas agora já deu tudo certo, a gente vai dando um jeito aqui. Então vamos lá, Vinícius, vamos continuar aqui, né? As varejistas estão indo à compra, né? A gente tem visto aí bastante movimento aí nesse setor. Na semana passada, né, a compra do e-commerce de tecnologia de games Kabum pelo Magalu foi um assunto aí bem comentado pelo mercado. Como é que funciona essa nova estrutura, né, esse novo modelo de negócio do setor de varejo? Essas modificações estruturais devem atingir todo o setor? Queria que você me respondesse também quais são os tipos de varejistas, né, que devem passar aí por mais modificações e adaptações. Bom, o coronavírus ele veio para provar muitas empresas, né? E ele serviu justamente para identificar se o modelo de negócio realmente teria continuidade, se era um modelo vencedor, e está forçando que as principais empresas do varejo elas se reinventem, né? Então, a tendência sim é iniciar essa linha de tecnologia que foi iniciada principalmente pela Magalu, e eles criarem não só no caso, sites para você conseguir com descontos e tudo mais, mas toda uma estrutura, né? Uma experiência quando você está comprando. Então, acredito que isso é realmente a tendência que nós vamos ter, principalmente para esse setor daqui para frente,
que é você criar uma estrutura global para atender e criar uma experiência do cliente. O que seria isso? É você conseguir entrar num site, é fazer uma compra e ter aquela entrega poucas horas depois do que você comprou, ou você ter essa entrega um dia depois. Então, criar essa estrutura não só de um site bem montado, mas também uma questão logística, uma variedade de produtos, onde você consegue atender todo mundo, né? Então, esse é a principal evolução, uma disputa onde todo mundo sai ganhando, porque devido a essa concorrência, cada um quer ter o seu diferencial, seja no preço, seja na estrutura de entrega das compras, seja no modelo facilitado de trocas e reembolso, algo que a gente está vendo no Brasil apenas nos últimos anos, né? Então o consumidor final ele é beneficiado com isso, é uma tendência, vai vir para ficar, e esperamos que num futuro próximo, quem sabe, a gente faça uma compra e venha um drone entregar na nossa casa ali de forma rápida, consistente, e o mercado ele precisa se desenvolver, né? Com certeza. Então, queria agradecer aqui a sua participação, Vinícius. Espero que você volte mais vezes aqui para comentar o cenário do dia aqui com a gente, não só no Now, viu? Que você volte também em toda a programação aqui da BMC News, tá bom? Perfeito. Muito obrigado, Hanna, pela atenção. Obrigado pela atenção de todos e até uma próxima. Um abraço. Tá certo, então. Obrigado. Um abraço para você também. E a gente segue, então, né, atualizando sobre o fechamento do mercado de hoje. Eu vou voltar, então, com o Rafael Lara, que agora a gente já tem aquela listinha ali tão esperada, né, de todos os setores da Bolsa, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Bom, então vamos dar uma olhada na nossa divisão setorial do Ibovespa, que você pode ver agora na tela, né? Hoje teve, ali no momento da análise, igual bem adiantei agora há pouco, todos os ativos estavam com retorno de 0,42% no positivo. Só que aí, se você for olhar realmente, né, os setores hoje tiveram um dia bastante misto. Os bens de consumo e atendimento à saúde caíram 1,01% e 1,65% respectivamente. Já o índice de imóveis, né, ou o setor de imóveis e tecnologia da informação também caíram 0,66% e 0,40%. Só que se você pegar o setor financeiro, de energia e de materiais, eles subiram ali, né, entre 1,5% até 0,5%, então ficou meio que no empate aí, né, sendo decidido muito pelo setor de energia e de materiais, e também, né, o que realmente despontou hoje no Ibovespa, obviamente não tem um grande peso no índice, né, tanto é que o índice fechou em 0,42%, mas ações de IRB realmente dispararam hoje aí com a história do grande Luiz Barsi comprando mais de 1% da empresa e já sinalizando aí uma possível melhora na resseguradora. Hanna. Valeu, Rafa. E seguindo aqui com o nosso giro, a União Química comprou a marca de suplementos de potássio Slow-K da farmacêutica britânica GSK. O negócio girou em torno de 20 milhões de reais, considerando um múltiplo de 2 vezes o faturamento da marca, que era de 10 milhões de reais. A meta da empresa é dobrar o faturamento do medicamento de 10 milhões de reais por ano nos próximos 2 anos de operação. Atualmente, a área de medicamentos de prescrição representa 21% do faturamento da União Química e a companhia ressalta ainda que para 2021 a estimativa é chegar a 4 bilhões de reais em receita total, um crescimento de 24% no comparativo com o ano passado. Em 12 meses terminados no mês de junho, a alta no faturamento chegou a 28,5%. E o índice de confiança da indústria cresce 0,2 ponto em julho, segundo dados da Confederação Nacional das Indústrias. Eu chamo o Rafael Lara, que tem mais números, né, desse levantamento. Hanna, o índice de confiança do empresário industrial cresceu 0,2 ponto em julho deste ano, na comparação para o mês de junho. Os dados foram divulgados hoje pela CNI e, com isso, o índice ficou em 62 pontos. Este é o terceiro aumento consecutivo no indicador, que acumula um crescimento de 8,3 pontos no período. O índice varia de 0 a 100 pontos e os valores acima de 50 indicam confiança do setor industrial.
Quanto mais ficar acima de 50, maior e mais disseminada é a confiança do empresariado. Quanto mais próximo de zero, menor a confiança, obviamente. Para o levantamento foram entrevistadas 1.316 empresas, entre elas 498 de pequeno porte, 500 de médio porte e 318 de grande porte, do dia 1º ao dia 7 de julho de 2021. Haná. E tá certo, Rafa, obrigada. E a Renova Energia aceitou a proposta de pouco mais de R$1 bilhão pelo fundo Muda Bala, pela empresa Brasil PCH. A Renova Energia, que está em recuperação judicial, anunciou que aceitou a proposta do fundo Muda Bala para a compra da Brasil PCH, que é a subsidiária da Renova Energia. Pela proposta, o fundo vai pagar 1,1 bilhão pelos 51% que a Renova tem na Brasil PCH, empresa que tem um portfólio de 13 pequenas centrais hidrelétricas espalhadas aí pelo país e que é considerado o melhor ativo da Renova e a aposta da empresa para conseguir resolver boa parte das suas pendências financeiras. E a Neoenergia divulgou lucro de R$1 bilhão no segundo trimestre de 2021, uma alta de 137% em relação ao mesmo período do ano passado. O Rafa tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Hanna, a receita operacional líquida de abril a junho somou 9,5 bilhões de reais, um aumento de 45% na comparação anual. O EBITDA do período foi de 2,3 bilhões de reais, representando um crescimento de 108%. O volume de energia injetada no segundo trimestre teve uma alta de 11% na comparação anual. A crise sanitária afetou o mercado de energia elétrica, principalmente no segundo trimestre de 2021, com a redução do consumo e aumento da inadimplência. Na primeira metade do ano, a Neoenergia investiu 3,5 bilhões de reais, com crescimento de 50% frente ao igual período no ano passado. Do total, 1,8 bilhão de reais foi direcionado às distribuidoras e 986 milhões de reais aos projetos de transmissão. Haná. Obrigado, Rafa. E o Grupo Pão de Açúcar aprovou a emissão de 1 bilhão em notas promissórias comerciais. A operação chega a 1 bilhão de reais com notas emitidas em duas séries, sendo 500 milhões da primeira e 500 milhões da segunda série, segundo o que foi informado aí pela companhia. O prazo de vencimento da emissão da primeira série é de 30 até o dia 30 de julho de 2025. No caso das promissórias da segunda série, o vencimento é de 30 de julho de 2026. Os recursos líquidos captados pela companhia serão então destinados para o reforço do capital de giro e alongamento também do perfil de endividamento. Seguindo aqui, trazendo muita atualização do mercado para quem está nos acompanhando, o governo de Minas Gerais anunciou que pretende chegar a um acordo de 100 bilhões com a Samarco. Com a Samarco, Vale, BHP e órgãos públicos pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana em 2015. O Rafa tem mais informações para a gente sobre esse acordo, né, Rafa? Hanna, a manifestação do governo mineiro gerou perplexidade entre executivos ligados à Samarco, que informou que não faz o menor sentido do ponto de vista legal e jurídico. Afirmou ainda que não existe administração de empresa que aprove um acordo que não tem base alguma jurídica. O pedido ocorre em momento em que a Samarco e suas sócias, a Vale e BHP, estão em negociação com autoridades para revisar os 42 programas executados pela Fundação Renova, criada em 2016 para cuidar das indenizações e ações de reparação de Mariana. Os programas fazem parte de um termo de transação e de ajustamento de conduta assinado pela Samarco. Os acionistas também assinaram e as autoridades também. A Samarco disse que a negociação é técnica e não envolve uma discussão sobre valores. Vamos ficar de olho aí sobre esse assunto que parece que vai dar o que falar, Haná. Com certeza. A gente, como sempre, de olho aqui, sempre trazendo informação bem apurada para quem está nos acompanhando. Entidades e associações que representam caminhoneiros avaliam a possibilidade de realizar uma paralisação nacional a partir já deste próximo domingo, o que poderia então crescer na próxima segunda-feira. Há um descontentamento por parte da categoria com promessas não cumpridas pelo governo Bolsonaro e também com as altas recentes
no preço do óleo diesel. Entre as insatisfações também são citadas o fim da isenção do PIS/COFINS sobre o diesel e também preços elevados dos insumos para o transporte de cargas e também a falta de fiscalização do piso mínimo do frete. Reuniões ainda serão realizadas ao longo da semana para definir a posição da categoria. E agora a gente continua aqui com mais informações e fazendo agora um balanço, sobre os erros e acertos. Hoje pela manhã, o Samuel Pozzoni, gestor de fundos da XP Investimentos, participou do BMC News comentando sobre o cenário para os fundos de ações. Vamos acompanhar. Só para a gente voltar um pouco aqui, sair um pouco de política e voltar um pouco para o mercado financeiro, até a próprio portal, a gente já fez algumas matérias sobre fundos, desempenho de fundos, acho que você está mais no dia a dia. E sempre quando a gente tem análise de um semestre, de um ano, sempre tem uns fundos ali que se destacam, às vezes parecidos, mas sempre essa dinâmica é muito importante. Tem alguns fundos que aparecem, depois voltam a sair desse ranking, mas fazendo um mapa assim, desse primeiro semestre, quais foram os grandes acertos dos fundos, sejam eles multimercados, de ações, de uma forma geral, e quais foram os grandes erros? Assim, por que você acha que um fundo acaba tendo oscilações, ou saindo do ranking, ou ficando abaixo do ranking, ou acima do ranking? Quais foram, para quem ficou bem, quais foram os destaques positivos? Para quem ficou mal, quais foram os destaques negativos fazendo um resumo aí desse primeiro semestre? Tá bom, uma pergunta ampla. Vou tentar ser conciso aqui. Vamos lá, olhando aqui o primeiro semestre, o que desempenhou melhor foi Bolsa, assim, a Bolsa brasileira, apesar de estarmos ali em níveis mais esticados, ela acabou sendo a principal classe de ativo local. Ativos internacionais foram bem também, pegando aqui o índice de bolsas globais, o MSCI, ou MSCI, All Countries, que é o índice de bolsas globais, subiu mais de 11%, olhando em moeda original, olhando em dólares. Então, assim, quem tomou um pouco mais de risco se deu bem. Outra aposta que alguns gestores conseguiram surfar aí, até meados do ano, até junho, foi a volta do dólar. O dólar deu um estresse ali no começo do ano e vários gestores fazendo contas, tem muitos economistas nos fundos multimercados principalmente, falando, poxa, esse dólar está sobrevalorizado. Então muita gente apostou que o dólar ia voltar para baixo de R$5 e conseguiu surfar essa volta lá dos 5,80 que a gente chegou a bater, para os 4,90, 4,80. Ele deu uma estressadinha de novo aqui, mas teve muito gestor que conseguiu se beneficiar. Eu citaria essas duas principais alocações, umas alocações positivas aqui que levaram os gestores a performar bem, acima da média. Os multimercados podendo explorar todas essas caixinhas e os fundos de ações, obviamente, focados em ações somente. Quem foi mal? Quem apostou que os juros futuros iam cair. Havia uma perspectiva de alta na taxa Selic, Já no começo do ano achava-se que a Selic ia subir, porque a inflação estava demonstrando ali sinais de ficar mais forte, de ficar mais inflada do que o desejado, mas alguns gestores achavam que estava exagerado já a expectativa de juros futuros, a expectativa de altas na Selic. O que aconteceu foi que a inflação veio mais forte ainda do que o mercado estava vendo, e esses juros futuros subiram ainda mais. Então quem apostou que os juros iam cair, acabou se prejudicando ali, dependendo do lugar da curva, do vértice em que você estava apostando. Então essa foi uma aposta ali que deixou alguns gestores no prejuízo, e teve muita gente também que teve o pé trocado aqui no dólar. O pé trocado no dólar, de comprar dólar ali perto de 5,50, 5,80, apostando que o dólar ia continuar subindo e o dólar caiu, isso também fez com que alguns gestores se prejudicassem, Então, esse aqui é um resumo aqui de performance. Em termos de ranking, que foi a sua pergunta, é uma pergunta sim. Bastante polêmica, assim. Nós olhamos muito rankings, Até tem uma live mensal que a gente faz aqui pela plataforma de fundos da XP, falando dos melhores fundos do mês. Você fala, caramba, falar de rentabilidade do mês é muito curto prazista. Sim. É extremamente curto prazista. A gente usa ranking
para a gente entender o que está acontecendo, mas jamais para tomada de decisão, tá? Então, assim, o que leva um fundo a subir no ranking, descer no ranking, depende do horizonte de investimentos que você está olhando, né? Se for mês, é aleatório. Existe um gráfico muito legal de retornos diários. Pega uma ação muito boa aí, qualquer ação, tá? Pode ser ação de um grande banco, ou ação de uma mineradora como a Vale. Pega a ação de uma empresa large cap aí e veja os retornos diários. Você plota isso num gráfico, parece algo totalmente aleatório, totalmente sem pé nem cabeça. Só que à medida que você vai aumentando o seu horizonte de observação para mês, ano, 5 anos, 10 anos, aí você passa a ver algo mais linear que tem a ver com os fundamentos da empresa, aqui no caso que eu estou dando, no exemplo que eu estou dando. Então, assim, olhar o ranking mês a mês e entender por que um fundo subiu no ranking ou caiu no mês a mês é um trabalho meio inútil, tá? Não é esse o nosso objetivo aqui quando a gente mostra esses rankings no mês a mês. É mais de falar, pessoal, o fundo caiu, fomos olhar a carteira, falamos com o gestor, caiu por conta disso, mas em 12 meses ele está assim, em 24 meses está assado, em 36 meses está assim. Então, para tentar te responder diretamente, né, o que leva um gestor a subir ou cair no ranking, quanto mais arrojado for o fundo, mais aleatório pode ser o motivo, tá? Fundos mais conservadores tendem a oscilar menos nos rankings, né? Para ele sair lá do primeiro lugar pro, sei lá, 20º, 40º, tem que acontecer uma coisa muito forte. Se o cara é mais conservador, se o fundo é mais conservador, a probabilidade que isso aconteça é baixa. Agora, se o fundo for muito arrojado, um fundo de ações, por exemplo, teve fundos de ações que estão subindo no ano, só em 2021, né, até metade do ano, teve um fundo lá que subia 55%, tinha um outro que subia 78% em 6 meses. Então, é difícil você avaliar um fundo só pela cota, tá? Só pelo output. A gente faz o trabalho anterior, que é falar com os gestores, olhar a carteira, entender o processo de investimentos ali, para onde foram as apostas, e aí a gente julga o número. Acho que eu consegui responder pela mesma parte. Sim. E vamos dar continuidade aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora o nosso segundo convidado do dia, o analista técnico André Machado, o ogro de Wall Street, que vai fazer a leitura do dia aqui com a gente. André, primeiramente, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no BMC Now. Que seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde para vocês, boa tarde para todos aí da audiência que estão nos acompanhando. Vamos lá então, vamos começar então já olhando, né, analisando IRB, né, que movimentou bastante o mercado hoje, alta aí de mais de 8% aí na bolsa. Queria que você me falasse o seguinte, como é que você usaria a Fibonacci para analisar as ações da IRB hoje? Ontem, por acaso, a gente fez um estudo de IRB, um Fujo Análises, que é uma mistura de análise técnica com fundamentalista, né? Então a gente analisou o setor, etc. E nesse processo que eu faço com um amigo meu, o Fabrício, ele identifica qual papel que está muito descontado, que tem valor, né, agregado ainda e que por alguma razão está sendo muito amassado pelo mercado, e aí eu procuro a entrada numa tendência de baixa usando justamente Fibonacci, e o IRB foi o caso de ontem, né? A gente até fez esse estudo ao vivo, e eu vou compartilhar com vocês. Foi legal você ter pedido, né? E hoje, por acaso, saiu questão aí do Buffett também, do Bassi, que está com 1,5 do papel, né? Então deixa eu compartilhar aqui a tela. Foi muito legal, porque ontem, tá aqui, IRB já estava no meu radar, por quê? Eu sempre considero a possibilidade de uma reversão quando a gente atinge o terceiro alvo de FIBO. E aí a gente tinha atingido o terceiro alvo de FIBO, tá? E nessas horas que a gente atinge o terceiro alvo de FIBO, né, a gente tem o cenário de reversão. Então nós tivemos a primeira reversão aqui, lá em março, e aí ele veio, testou justamente essa região de fundo, que era o primeiro alvo. Repare que quando chegou lá, bateu no primeiro alvo, deu um repique, né, um pulo do gato morto, como a gente chama, e depois voltou a cair e ficou nessa consolidação, né?
por 4, 5 vezes tentou romper o primeiro alvo e caía. E acabou nessa última tentativa aqui, né? Ele falhou em testar topo e justamente por usar Fibonacci, aqui a gente identificou uma venda, né? Porque ele retraiu só até a retração de 61,8 e perdeu o fundo. Nisso que perdeu o fundo, a gente continua usando esse Fibo aqui como referência, tá? Que é o principal. Mas aí a gente já projeta esta última perna de alta para baixo. Então a gente reparou o que aqui? Que ele veio no primeiro alvo, né? Tentou no dia seguinte se segurar aqui, e aí sim, se voltasse a romper para cima, aqui seria compra. Não foi o caso, voltou a cair e veio aqui parar de novo neste terceiro alvo. No dia seguinte, se rompesse, fechasse acima, daria a compra. De novo, voltou a cair, ou seja, fez o chamado pullback. E neste caso, caiu e ontem deixou esse padrão aqui, tá? Um Harami no alvo de 100%. Ok, ele tinha perdido já o terceiro alvo, mas às vezes a gente pode dar um estresse, um stretch de ir no alvo um pouco além do terceiro alvo. E aí ele veio aqui no de 100%, e aí a gente estava comentando justamente o cenário do setor, etc. E eu comentei, se amanhã romper essa máxima, aqui vale sim, né, começar a botar o pé na água, de tentar fazer uma entrada com o stop na mínima. E dito e feito, hoje já abriu rompendo a máxima, deixando esse gap aqui, que pode ser um gap pequenininho, mas é um gap, e poderíamos até considerar aqui, até pela barra de hoje, né, um gap de fuga, daqueles gaps de reversão de tendência. Então, foi por acaso a gente comentou desse papel ontem e hoje ele deu esse movimento lindo, né, com bastante volume, voltando para dentro da retração do movimento de Fibo anterior e praticamente, né, já quase rompendo esta tendência de baixa aqui, Não, rompeu hoje. Então talvez amanhã possa ter uma correção, fazer um pullback aqui nessa região aqui dos 5,90, né, da própria LTB, para depois continuar subindo e quem sabe vir até aqui a média de 200 de novo, ou quem sabe fazer um pivô de alta e aos poucos voltar à normalidade aí de preço, né, que um papel que foi muito descontado, que teve aí problemas, se eu não me engano, de fraudes, né, na gestão, mudou toda a cúpula da empresa. Eu acho que agora, depois de muito tempo, o papel pode ser que retome, né, o lugar de direito dele aí nas carteiras aí de pessoas que gostam de seguradora. É um setor regulamentado, é um setor com difícil entrada de concorrência. Então acho que a casa arrumada, esse sinal gráfico aqui, tem tudo para de repente fazer bonito ainda nesse final de ano. A gente pode até usar agora, essa perna maior de baixa. Se a gente for usar essa perna maior de baixa, qualquer que seja os topos que a gente junte, né? Aqui, por exemplo, a gente teve rompimento dessa LTB. E o legal é que foi um rompimento de uma LTB numa região que a gente já estava considerando com candidato a fundo, né? Ainda tem esse fundo aqui, esse fundo técnico aqui, que só corrobora para a gente ter ali uma confluência de suporte, né? Aqui um pouquinho abaixo, mas de qualquer maneira, por exemplo, uma coisa que eu reparo muito, principalmente operando futuros, né? O último candle de baixa foi esse aqui, e aqui, a partir desse rompimento aqui, desse candle, o mercado deu aquela animada de novo. Então a gente está numa região aqui de suporte, sim, tá? E reverteu hoje, foi show de bola, foi uma feliz coincidência ontem a gente ter estudado esse papel com os nossos alunos, os nossos traders, bem bonito hoje. Tá certo, Vamos aproveitar então, né? Já vou passar a bola aqui para o Rafael Lara, que sempre tem
muitas perguntas, sempre participa aqui com a gente, né, Rafa? Já tem pergunta do chat também? Tem pergunta do chat, mas tem um abraço especial aqui que me mandaram mandaram pro Ogro, que é o grande professor Alexandre Cabral aqui, que me mandou uma mensagem aqui no Zap. Manda assim, outro para ele. Então, aí ele tá feito de férias, a ponte do amor. Férias com as meninas. Estamos esperando aí por ele aí para agosto. Pô, aproveita as férias aí, bro. Divirta-se. Férias com família é a melhor coisa do mundo. Olha só, hein? Olha só. A gente vai fazer um reality show, né? A gente vai fazer um reality show. Os amigos da Bolsa, que a gente não sabe que essas amizades, né? Isso é muito bom. Aí. Bom, Ogro, o que mais chamou sua atenção aí no mercado aí, né? Pra gente usar bastante Fibonacci hoje? Então, ontem a gente fez também análise da Oi, né? A gente já vinha acompanhando a Oi, por coincidência a gente tratou da Oi aqui semana passada, né? Então deixa eu novamente mostrar a Oi. E o que aconteceu com a Oi, cadê ela? Opa. Oi, tá aqui. O que aconteceu com a Oi, que ela estava naquela consolidação, né? Ela tinha dado essa desanimada semana passada, que a gente estava no alvo de 100%, né? Ele cravou certinho o primeiro alvo de FIBO, cravou aqui, e aí depois veio testar justamente da onde partiu esse alvo, né? Tanto essa última perna de alta, quanto aqui esse pivô de baixa, tanto faz, saiu do mesmo ponto essa projeção. Então aí ele veio testar várias vezes aqui, ó, várias vezes, primeiro num pullback, depois mais alguns testes, e voltava para testar o primeiro alvo, né? E aí aqui acabou perdendo o primeiro alvo, cravou o segundo e ficou nessa consolidação. E aí a gente estava na expectativa do leilão, do leilão da fibra ótica, etc. Aconteceu o leilão, não deu aquela porrada para cima que a gente esperava, né? Ele chegou a dar um movimento forte aqui na Oi dias antes, e parece que teve, é que eu não acompanho esse lado mais do dia a dia das empresas, mas parece que teve um fato relevante, uma coletiva do presidente, né, que parece que desagradou o mercado, mas para mim isso era irrelevante. No momento que ele perdeu este fundo aqui, acionou o fundo, tá? E aí ontem, né, ele abriu um pouquinho, ele deu uma recuperada anteontem, na segunda, abriu para vir testar de novo este fundo, abriu com uma leve alta em relação ao fechamento da Vespa, testou e já derreteu. Hoje, mesma coisa. Hoje ele abriu no nível do fechamento de ontem, tentou uma recuperação e derreteu. O alvo está aqui 1,18. A gente teve... Esse fundo aqui é um fundo importante, é óbvio, tem uma memória de preço aqui, tá? Mas ó, hoje mesmo, ontem foi aonde segurou e hoje perdeu. Então a gente pode ter um movimento de pullback nos próximos dias neste fundo aqui, ou até o segundo alvo, mas para mim, no momento que ele perdeu este segundo alvo, ele abriu o alvo no terceiro. Então ele pode, o que ele fizer aqui dentro, para mim, para eu que gosto de usar, confio nessas projeções, né, principalmente o terceiro alvo como um ponto sempre muito importante para ficar de olho, para ver se pode ter uma reversão. Aqui no 1,18 é um ponto de atenção para a gente ver se finalmente, né, o mercado enxerga valor no papel, no trabalho que está sendo feito pelo Rodrigo Abreu de sanear a empresa, vender ativos, fazer uma mudança na empresa, né, uma mudança de posicionamento estratégico, e quem sabe a partir daqui a Oi voltar a dar alegria aí para o pessoal que está investindo, né? Tem muita gente investindo, fazendo preço médio enquanto está caindo. Não é algo que eu recomende, ou em nenhum livro, nenhum desses grandes autores, né, de mercado financeiro recomenda fazer esse tipo de estratégia de preço médio quando está indo contra você. É muito mais interessante, se a estratégia de posicionamento no papel não deu certo, zerar e voltar mais tarde, né? E o dinheiro, né, tem custo de oportunidade, ele se multiplicar em outro papel, em outro ativo, né? Ficar estacionado aqui, ainda por cima se desvalorizando, é algo que eu, pelo menos, não curto, me faz mal.
Mas o 1,18 é um ponto para ficar atento, que pode ser que reverta aqui. Então foi a Oi, foi a IB. A gente chegou. Ontem, na verdade, a gente procurou papéis que estavam bastante descontados e que poderiam estar chegando perto de um alvo de FIBO para possível reversão, né? Na possibilidade de haver uma rotação aí de papéis, tá numa tendência de baixa de curto prazo. Se isso se prolongar, de repente, papéis estão em tendência de baixa, pode haver uma rotação, ou talvez caiam mais ainda, é difícil saber. Mas a gente ficou procurando, um que a gente foi olhar ontem, até porque muita gente nos pede para ver se já está no ponto de compra, normalmente pessoas que já estão compradas, meio assustadas com a queda. Por exemplo, um deles foi a Cogna ontem, né, que nos pediram para fazer essa análise. E aí, infelizmente, a notícia não foi boa, porque ela acionou venda aqui, né, aqui quando perdeu este fundo, acionou essa venda aqui no dia 6, e aí fez um pullback aqui, né, repare que chegou a violar 3 vezes seguidas, 3 dias seguidos, e vinha para baixo, né, e acabou também se fazendo sombra aqui na retração de 50 de toda essa alta, e acabou perdendo a de 61,8. Quando a gente perde de 61,8, já sugere que vai buscar o fundo do movimento anterior, ou seja, já sugere que vai buscar 3,77. Mas a própria projeção da última perna de alta sugere alvos aqui em 3,88, que foi aonde aqui a gente fez esses pullbacks depois que perdeu este fundo aqui, 3,88 e 3,64. E num cenário pior, o 3,25, né, que é até um pouco abaixo do fundo deste ano, né? Perdeu também esta bandeira aqui, ou este canal de alta, né? Quando a gente olha um pouquinho mais longe, né? Tira o foco assim de muito perto do preço. A gente pode considerar isso aqui, não digo uma bandeira, mas esse canalzinho de alta é um canalzinho de correção, principalmente se a gente pegar a retração de FIBO lá de cima, né? Se pegar uma retração de FIBO lá de cima e trazer até este fundo, na verdade não chegou nem perto de nenhuma retração de toda esta queda lá dos R$10 até agora, né? Mas, enfim, é um papel que a gente olhou ontem e falou, não está na hora de tentar acertar fundo, porque o fundo, né, pode ter um alçapão ainda para mais quedas, né? Diferente da IB, que já estava no seu terceiro alvo, e a Oi, que falta pouco aí para testar o terceiro alvo, aí a gente começa a ficar atento. Um outro papel que a gente também olhou foi Cielo, papéis, no caso ontem a gente se dedicou a procurar papéis que estavam bem descontados, né? Então Cielo atingiu o primeiro alvo de FIBO, ok? Ele pode no segundo, no terceiro? Pode, claro que pode, né? Mas todo alvo de FIBO é um candidato, né? Principalmente um papel que já descontou tanto, já caiu tanto, né? Todo alvo de FIBO é um candidato. Então, tem aqui essa região de muitos fundos também. Então, como tem alvos de FIBO, o importante para mim, que confio muito nessa ferramenta, é eu ter um alvo de FIBO numa queda, um alvo de FIBO numa compra, e aí sim são lugares que eu posso tentar acertar topo ou fundo. Mas em que condição? Tem que esperar um pivôzinho de alta, um pivôzinho de baixa. O único lugar que eu me arrisco sempre que possível a fazer uma reversão de tendência baseados unicamente no candlestick e no volume, né, no padrão que for deixado, é quando vai no terceiro alvo. O terceiro alvo é um que eu sempre arrisco, principalmente day trade de dólar, de índice. Terceiro alvo de tempos grandes, né? Não, nada de 5 minutos, pelo amor de Deus, mas terceiros alvos de 60, ou de diário, ou de semanal, é lindo para pegar reversão, né? Assim como retração de 61, a gente faz muito isso e com muito sucesso, taxa de acerto absurdamente alta. Primeiro alvo não é o caso, né? Primeiro alvo não é o caso. Mas aqui o papel está extremamente descontado e tem um monte de fundo aqui nessa região e tem esse alvo, então, para ficar de olho amanhã, né? Quem sabe? Né? Teve um volume acima da média hoje, ficar de olho na Cielo. A gente fez ontem a gente chamou brincando, sem ofender ninguém que seja posicionado nesses papéis, a gente falou brincando hoje é o dia do lixo, o dia da carteira do cachorro louco. Vamos procurar esses papéis
porque muitas vezes grandes ganhos vêm de um risco, de assumir risco em algumas posições como essa. Mas aí tem que ter o lado da análise fundamentalista que justifique, né? Pô, tá muito descontado, etc. E tem que ter análise técnica dando um suporte. Neste caso, o uso de Fibonacci. Foram os papéis aí que a gente gastou algumas horas ontem fazendo um deep dive aí na parte de valuation, múltiplos fundamentalistas, demos uma olhada no balanço e o gráfico nos orienta qual é o momento certo de dar o bote, né? É o timing, né? Então a IBER acertamos o timing ontem com perfeição, foi bem bacana. Uma surpresa hoje essa alta. Sensacional, Ogro. Agora, será que a gente já está no 5,51, né? Estamos quase chegando ao final do programa. Será que você poderia analisar a queda de Americanas? Ou pode ser Ibov também, enfim, você que manda. Pode ser Ibov. Ibov chegou agora umas 3h30 da tarde, eu fiquei preocupado. Eu falei, Ibov estava deixando um padrão feio para amanhã, né? Umas 3h30, 4 horas. Acabou que na última hora de pregão, o SP500 deu uma arrancada e aí o Ibov conseguiu fechar acima dessa retração de Fibo, tá? E aí sugere que ele pode vir amanhã na retração de 50 ou até mesmo na retração de 61. Repare que na última queda que o Ibov fez, e foi o dia que a gente analisou aqui juntos, né? Deixa eu até trocar essa cor aqui para uma cor que eu acho que fique mais visível para todos. Vou botar em azul e aumentar a espessura um pouquinho. Se eu não me engano, o dia que eu vim aqui, ele tinha deixado essa estrela cadente no alvo de Fibo. Ele tinha rompido, mas devolveu tudo e fechou abaixo. E aí eu comentei, pô, esse padrão é muito feio. Com esse padrão aqui, mostra o quê? Que toda esta queda aqui, ele só corrigiu 61,8 para voltar a cair. E dito e feito, passamos aí 3 dias de fortes quedas, e segunda-feira ele rompeu este fundo, que levaria essas projeções aqui, tá? Ou seja, projeções que vão de 121.119 até 115.750, 116, que inclusive tem uma confluência de retrações de 2 LTAs, né? Tem retração desta LTA aqui, desta perna de alta, depois dessa queda, tá? Então aqui seria a retração de 61,8 deste canal aqui, e aqui sim, esse outro azul seria 61,8, aí sim, do último movimento de alta, né? Depois que fez esse fundo nos 93 mil, né? Aqui seria o 61 desse canal e o 38%, né, de toda esta alta, né? Aqui 61 é 107. Então 116 é um suporte triplo com média de 200. Seria um excelente suporte, inclusive, até interessante para o mercado dar uma aliviada, alguns papéis ficarem mais baratos, e aqui, se pivotasse para cima, daria um excelente lugar para compra. Só que, caprichosamente, na segunda-feira, ele rompeu, mas voltou e fechou exatamente no fundo, não perdeu o fundo, só violou. Ontem, de novo, ficou negativo nesse dia, perdeu e voltou para cima. Bom, hoje era dia de alta, beleza. Dia de alta e estava subindo e, de repente, voltou, zerou aí no meio da tarde, zerou, enquanto o SP500 estava na máxima. Eu falei, não, está muito fraco para o SP500 na máxima. Ter questão política, incerteza, né? Questão aí de Centrão versus Bolsonaro por conta de algum possível veto aí no fundo eleitoral, uma série de incerteza, parte fiscal, Bolsa Família no mínimo de R$300, enfim. O mercado está fraco aqui. Se for olhar o SP500, né, que também teve esses 3 dias de queda, olha onde o SP500 fechou hoje, na máxima. Inclusive, ele rompeu 61,8 hoje. Ele tentou romper ontem, fechou abaixo, e hoje rompeu e fechou na máxima. E a gente não conseguiu ter essa mesma performance, nem ontem, e nem hoje. Ontem o SP teve uma alta de 1,5 e hoje o SP teve uma alta de 0,91. Aí você vai olhar o Ibov, ontem, uma alta de 0,81, e hoje uma alta de 0,42, né? Dá um pouquinho mais de 1,2 de alta, enquanto o SP deu essa barbaridade, ou seja, a gente está bem fraco. E aí, se formos olhar pela média móvel, tá claro que é a tendência de baixa aqui no curto prazo, a média vermelha, virada para baixo, Fibonacci mostrando, né? Caiu, corrigiu 61%, voltou a cair,
deu uma segurada aqui, pode ser que agora ele esteja vindo fazer o quê? Um novo teste na média de 20, fazer um novo pullback, inclusive vai ser um pullback nesta LTA maior, né, uma LTA importante, grande, que já tentou ser rompida, violava, voltava, agora foi rompida, e aí faz um pullback, e neste caso, né, segurando aqui nos 50% na LTA, que é o 61,8, se deixar um padrão de venda feio, com a média vermelha virada para baixo, e já está em topos e fundos descendentes, vai sinalizar que vem para perder este fundo aqui de segunda-feira, né, no 123, e aí buscar esses alvos aqui. Ou seja, quinta e sexta-feira são dias importantíssimos aí para a nossa bolsa, para ver se a gente vai continuar essa tendência de baixa e entrar numa tendência de baixa um pouquinho maior, que pode levar a correções até aqui a região dos 116 mil pontos, né? Ou seja, estamos falando aí de 10 mil pontos para baixo, é bastante coisa, né? Ficar de olho amanhã e quinta, não dá para dar bobeira agora e ser torcedor, né? Rally, vai para 150 mil, isso não existe, né? Ficar torcendo que a economia está bombando, que o rally está vindo, isso aí é doideira, isso aí é fora, não tem racional por trás disso, né? Somente para quem usa gráfico, né? Não tem racional nenhum. A gente está muita divergência em relação à bolsa americana. E lá tem as nossas principais ADRs, tem ETF da UEWZ, e a gente não consegue acompanhar já há um bom tempo a bolsa americana, muitos dias. Então a bolsa americana, do jeito que ela fechou hoje, ela pode estar vindo testar topo histórico mais uma vez. E até mesmo se romper e ir lá no quarto alvo, né, um alvo já esticado, mas mais do que a gente não pode negar é que está tudo esticado lá fora, né? Então até quando vão conseguir continuar esticando, né, enquanto o tapering não acontecer? 120 bilhões de reais sendo injetados todo mês, né, na veia do sistema financeiro americano, e está indo tudo para ativos de risco. Agora, uma coisa que me chama a atenção, que a gente tem que ficar de olho este ano, desde o início do ano, são os yields do Tesouro Americano. Repare que ele cravou ontem, na veia, o terceiro alvo de FIBO. Cravou aqui, laranja, o terceiro alvo aqui. E aí tinha uma confluência com a retração de 50, movimento de alta, desde o fundo da pandemia, tá? Retração de 50 e terceiro alvo desse pivô de baixa. Dito e feito, ontem mesmo, né? Depois dele ficar parte do dia negativo, ele foi lá, cravou o alvo e ontem mesmo atingiu 8% de alta, 8,5% de alta, e com a alta de hoje já são 14% de alta nos yields americanos, de 10 anos. Tá? Se isso continuar a subir, como foi aqui esse período de fevereiro e março, isso vai penalizar o Nasdaq, que tem uma forte influência no SP 500 por conta das Big Techs, né? Então, é importante ficar de olho também aqui no mercado, nos rendimentos do Tesouro Americano, que é o porto seguro num cenário de estresse, e para quem acredita que o mercado está muito esticado, começa a dar esses trancos, né? Como vem dando, você repara que quando sobe devagarzinho, quando dá tranca, é porrada para baixo. Então, vamos ver, esses próximos dias aí, eu acho que são bem importantes para o mercado global e especialmente para a gente aí que está meio descolado da força dos gringos, né? Exatamente, Ogro. Bom, já são 6 horas. Para mim, eu sempre digo, para mim a gente ficaria até 2030 aqui tranquilamente. Eu sempre pego aqui, já sento aqui, já pego a minha caneca, peço para alguém pegar um cafezinho, porque eu vou assistindo a aula do grande professor André Machado, do grande Diogo de Wall Street. Se você puder voltar a sua câmera aí, para a gente poder se despedir bonitinho. Opa. Vamos lá. É um prazer poder compartilhar esses estudos, porque eu tento, dentro do possível, não só mostrar alvos, etc., mas tentar ser um pouco didático para que as pessoas que nos acompanham, possam também fazer os seus estudos em casa, né? Possam ser independentes dos outros e poder pensar com a própria cabeça, tomar decisões. É uma coisa que eu incentivo muito. Eu acho que ninguém toma conta do nosso dinheiro melhor do que a gente. Claro que tem que investir um tempo estudando, né?
Exatamente. Mas Bom, prazeroso. Professor, muito obrigado, viu, pela sua participação. A gente se vê quarta que vem aqui com mais BMC Now, né, Hanna? É isso aí, ó. Se Deus quiser. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, pessoal. Não, tá certo. O pessoal adora, o pessoal sempre fica mandando muita pergunta, né, Rafa, no chat. O pessoal fica animado. Então, até a próxima quarta. Se Deus quiser. Abraço a todos e bom final de semana aí para vocês e boa sorte. Cuidado aí com o Ibovespa quinta e sexta, pessoal. Abraços. Opa, vamos lá, já ficou aí, né? Uma previsão. Ficou alerta, então, tá hein? certo, já ficou aí no ar, né? O pessoal que tá acompanhando aqui com a gente. Então é isso, gente. Já começo a me despedir, então, do meu parceiro aí, Rafael Lara, né? Meu parceiro aí de todas as tardes aqui no BMC Now. Hanna, eu que agradeço, viu? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. Sigam a gente lá, inclusive agora às 6h15 estarei com o grande Alex André lá para a live de fechamento de mercado, pra gente dar também os patinhos feios aí, né? Ações fora do radar da Bolsa. Hanna, a gente se vê amanhã, né? É isso aí, Rafa. O BMC Now fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se encontra novamente amanhã. Tchau, tchau.